Boa noite, nosso público bacana do Instagram. Estamos aí com uma série de entrevistas essa semana no Instagram. Começamos segunda com a Xana Lacrei, terça-feira com o Renan do Magia e ontem com a Carla Pires. Agora é com o Bisquetes, com o nosso amigo Link. Até agora, depois eu vou pegar o nome dele lá do Rio de Janeiro. A melhor equipe do Brasil LGBT de futebol site, popular futebol 7, como a gente chama aí. Um time muito forte do Rio de Janeiro, os Bisquetes. Já vamos entrar aqui com os Bisquetes. Acho que agora já vai, vamos ver se acho que agora já vamos acenar para os Bisquetes. Já vamos chamar eles aqui. Entrar os Bisquetes diretamente do Rio de Janeiro. Babado. Ô, guri, tudo bom? Link, né? Eu mesmo. Link, prazer. É uma Quanto honra para mim estar pela primeira vez entrevistando, na minha opinião, o melhor time do Brasil. Nós aqui chamamos de dá? futebol center, futebol society aí. E é uma honra. Eu já tinha entrevistado, eu trabalhava numa rádio web, eu tinha entrevistado o Alligator do Rio de Janeiro, quando estiveram aqui, eu acho que num amistoso com Magia. Sim, E sim, sim. depois eu naviguei. Aí eu Foi não na tinha conseguido. Liguei aqui em Porto Alegre. Aí eu isso, não antes da tinha Liga de conseguido. Porto Alegre. Isso, aí eu não tinha conseguido contato com vocês, que vocês acho que chegaram no dia do Congresso Técnico, que foi no hotel ali perto do Beira-Rio, né? Sim, sim. A gente só foi, muita gente, alguns chegaram no dia do congresso, na véspera, na noite anterior, e teve gente que chegou no próprio dia da competição mesmo, né? Porque por conta de trabalho, muita gente, cada um foi num dia, num momento diferente. Então a maioria chegou na véspera, né, do campeonato. E alguns chegaram no próprio dia do campeonato mesmo, né? Acho que, se eu não me engano, o Alligator chegou uma semana antes porque eles iam fazer um amistoso com magia, né? Alguma coisa do tipo. Isso. Aí eu entrevistei, até estou tentando falar com o pessoal do Alligator, está um pouco difícil, eles me responderam, mas não me deram retorno, né? Porque eu até queria conversar com eles. E diga uma coisa, Link, eh, como surgiu os bisquetes? Que ano foi? Quem é que fundou os bisquetes? E por que essa bela camiseta amarela, preta? É verde, né? Ou é preta? Essa aqui é verde. Eu vou explicar depois da onde vem essa daqui. Então, na verdade, o Bisquete começou com o presidente, nosso presidente, o André Machado. Ele jogava futebol em São Paulo com os amigos héteros dele e ele se mudou para o Rio, se eu não me engano, a trabalho, né? E quando ele se mudou para o Rio, ele ficou muito tempo no Rio sem ter nenhum grupo para jogar futebol, né? E como ele conhecia muita gente, ele resolveu botar um anúncio, né, para poder chamar os amigos gays dele para jogar futebol, para ver se alguém se interessava em jogar futebol. Aí ele colocou esse anúncio para ver se a galera ia jogar. Na primeira semana já apareceu muita gente para brincar, né, para jogar. E cada semana que passava, como aquilo era uma novidade, né, a nível nacional era uma novidade, por mais que já tivessem muitos times no Brasil, isso não tinha divulgação, né, não tinha uma repercussão ainda muito grande em relação à mídia. Os times já existiam, mas tinha pouca mídia e pouca divulgação em relação a isso. Aí, então, começou a ter muita procura, muita gente, cada semana aumentava muita gente, e era só um grupo de amigos que ia brincar, na verdade. Na época nem era futebol de sete, era futebol. O campo que a gente jogava era um futebol de cinco, né? Eu apareci nos jogos, nas peladas, né, que a gente jogava, acho que no terceiro encontro, mais ou menos. Mas já tinham tido dois encontros anteriores e era uma galera que ia mais para se divertir mesmo, para poder não sofrer nenhum tipo de preconceito. Uma galera que já jogou bola na infância, mas deixou de jogar, então ia para lá para poder brincar. Então tinha música ao vivo, tinha DJ tocando, tinha barzinho depois, o pessoal se juntava para depois ir para balada.
Então, assim, era muita festa, né? Tinha pelada, né? Ficava bastante cheio, mas era muita festa. Só que depois de um tempo, começaram a aparecer, né, com essa divulgação toda e a mídia, né, e a partir do primeiro campeonato que teve, que foi em São Paulo, inclusive foi o próprio André Machado que também idealizou esse projeto de fazer o campeonato, que foi a Taça Hornet, que a gente jogou em São Paulo. A partir desse campeonato, a visibilidade começou a se tornar muito grande, começou a aparecer em jornal, começou a aparecer em revista, sites e tudo mais, né? Então, começou a explodir muitos times pelo Brasil, o negócio começou a ficar muito mais sério, né? Começou a ficar muito mais forte e começaram a aparecer os boleiros, na verdade, né? Porque acho que a maioria dos times começou desse mesmo propósito que a gente, que era mais uma brincadeira e uma maneira de você jogar sem sofrer nenhum tipo de pressão ou de preconceito, né? Digamos assim. Só que aí, conforme o esporte começou a ficar mais sério, a galera começaram a aparecer os boleiros, a galera que realmente jogava futebol e também tinha parado, mas que já chegou a jogar em algum clube, já foi federado, alguma coisa do tipo, ou ainda realmente ainda joga em alguma coisa, né? Disputa algum campeonato amador. A galera começou a aparecer em todos os times, não só no basquete, né? Então a formação do time foi a partir daí. Foi uma ideia que o André Machado teve para juntar uns colegas para jogar futebol. Só que depois do primeiro campeonato que ele resolveu fazer, que se tornou uma repercussão muito grande. E a partir daí, a gente descobriu também que não existiam só esses campeonatos que a gente fazia aqui, né? Tinham outros campeonatos inclusive fora do país. Essa camisa aqui que você perguntou é a camisa que a gente jogou o World Gay Games em Paris, em 2018, né? Então a gente foi representando, na verdade, como só tinha um time do Brasil, a gente foi como bisquete, mas a gente foi representando o Brasil, porque foi a primeira vez que teve uma delegação de futebol do Brasil disputando os jogos, né? Já tinham vários atletas que disputavam os Gay Games em outros anos, né? Mas a primeira vez que teve uma delegação e a primeira vez que teve futebol foi dessa vez, e a gente foi representando o Brasil. A gente jogou, inclusive, com 3 jogadores do Bulls, né? Foi o time do Bisquetes e a gente tinha 3 jogadores do Bulls que também viajaram com a gente para poder jogar o Gay Games. Vocês ficaram em que lugar lá em Paris? Nós ficamos em segundo. A gente ganhou todos os jogos até a semifinal, né? A primeira fase a gente ganhou de todos os times. A maioria dos jogos foram bem tranquilos, assim, em relação a placar. E na final a gente pegou a França, que é um time fortíssimo e mega conhecido na Europa, né? Eles ganharam, acho que, todos os campeonatos que já tiveram na Europa. Todos os campeonatos que tem, inclusive ano passado, quando teve o Eurogames, né? Porque o Eurogames é um campeonato que teoricamente só tem times da Europa, né? E também são times gays. Eles também ganharam. Eles ganharam em 2018 o Gay Games, né? Eles ganharam da gente na final por 3-2 e ganharam ano passado o Eurogames, né? Só que o Eurogames a gente não participou. Não participar. Mas eles ganham, dizem que eles ganham tudo, assim, tipo, eles são um dos times mais fortes, assim, em relação a times LGBTs, eles são um dos times mais fortes do mundo, assim. Como é que é o nome do time? É o time da França. Na verdade, eu esqueci o nome do time. Não sei se alguém na live aí pode lembrar. Eu esqueci o nome que eles têm do time, mas é um time que representa o time da França. Da França. E me diga uma coisa, Link, como é que era assim a arbitragem? Eu não sei se vocês falavam francês ou inglês, não sei como é que a comunicação era, ou algum de vocês falava francês, como é que era a comunicação com a arbitragem? Inglês. Inglês. A comunicação com a arbitragem era toda em inglês, né? Eles pegaram árbitros que eram árbitros formados, mas uma iniciativa bem bacana, pelo que a gente percebeu, é que a arbitragem também era composta por pessoas LGBTs, né? Então eram homens e mulheres LGBTs, mas que tinham formação de árbitros, né? Então eles já apitam, né, jogos pelo mundo todo, assim, né? Tipo, a árbitra que apitou a final da gente, ela é americana e ela, tipo, ela apita em jogos nos Estados Unidos, ela apita em jogos na Europa, ela já participou de outras edições do Gay Games também. Então eu achei bem bacana essa iniciativa deles de pegar árbitros também LGBTs para poder mostrar, né, poder divulgar que, né, a gente pode não só jogar bola, não pode só participar, mas a gente também tem outras funções, né? Você pode ser um diretor de esporte, você pode ser um árbitro, você pode ter um jornalista, né?
em qualquer outra situação também. Me diga uma coisa, Link. Esses árbitros que tu falou, eles chegaram a apitar, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina, coisa assim, ou não? Então, aí isso eu não sei te responder, porque assim, eu sei que eles eram árbitros formados, assim, eles já têm uma bagagem de apitar outros campeonatos LGBTs, inclusive, e que eles são formados aonde, né, já fizeram cursos de arbitragem e tudo mais. Mas eu não sei te informar se eles apitavam jogos profissionais sem ser no meio LGBT, entendeu? Isso eu não sei te informar. Mas provavelmente sim, porque se eles têm se eles tinham que ter esse curso de formação de árbitros, eu acho que sim. E eu acho que só no futebol acontecia isso, porque eu sei que em vários outros esportes eles só tinham árbitros formados na fase final. Por exemplo, no vôlei, quem apitavam os jogos, isso é uma outra iniciativa bem bacana que eles usam também. Quem apitavam os jogos eram jogadores de outras equipes. Então, por exemplo, se eu sou o jogador do Brasil, eu podia, por exemplo, no vôlei apitar, se eu quisesse, né, se eu me sentisse preparado, apitar um jogo de vôlei que fosse entre Estados Unidos e França, por exemplo. Né? Mas isso nas primeiras fases, ou seja, eles colocavam nos próprios jogadores uma responsabilidade. Né? Então, assim, por mais que muita gente não goste disso, mas você tinha uma participação mais efetiva ali, de ajudar na arbitragem. No futebol isso não acontecia. Todos os jogos de futebol não tinham atletas de outros times que apitavam, né? Eram árbitros mesmo que tinham uma formação específica para aquilo. Para o futebol. Me diga uma coisa, Link, o falecido Armando Marques era daí do Rio, né? Quem? O falecido Armando Marques, o árbitro. Sim, sim, sim. Eu não sei se tu sabe, né? Ele era LGBT, eu não sei se ele era meio assumido, mas ele era meio polêmico. O falecido Armando Marques. Tu não era nascido, o Link. Tem um campeonato paulista em 73, português. Eu não sei se era português e Santos, português, eu não me lembro. Faz muitos anos, eu não me lembro. Eu era criança, mas eu não me lembro. E aí ele se perdeu na contagem dos pênaltis. Eu acho que era Santos e português, eu não tenho certeza. Aí, naquele tempo, não tinha VAR, não era que nem hoje, né? Ele pegou o título para os dois. Ele deu o título para os dois, o falecido Armando Marques. Tem um outro árbitro também que é, né, assumidamente gay, que é o Margarida, né? Ah, o Margarida. É vivo ainda, Margarida? Ele apitou, se eu não me engano, a Copa Sul, que foi aí em Porto Alegre. Eu acho que foi o Magia também que promoveu, não sei se foi o Magia. Teve uma Copa Sul que o Margarida que apitou. Eles convidaram o Margarida e ele aceitou. Não sei, né, como é que foi a história, mas eu lembro que o Margarida que apitou a Copa Sul. Ah, A o Copa Sul Margarida. que teve. Me diga uma coisa, Link. Tem algum ex-profissional nos bisquetes? Porque eu tive a oportunidade de ver vocês aqui na Liguei, gostei muito do jogo de vocês. Eu vejo que vocês têm um esquema tático, que vocês têm uma preparação. Né? Teve várias equipes também bem qualificadas aqui na Liguei, que eu observei. Mas vocês têm algum ex-profissional, algum jogador de base jogou aí no Rio de Janeiro, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no meu Ameriquinha do Rio de Janeiro? Uma pena, tá meio mal o Ameriquinha no Rio de Janeiro. O Verdade. Volta Redonda, Bom Sucesso, Goitacazes. Eu estou te dizendo, estou assistindo porque é da minha infância, viu, Link? Eu acompanhava o Campeonato Carioca. Tempo que não tinha os aplicativos de rádio, tu não tinha a internet, tinha aqueles radião velho caindo os pedaços com as antenas. E eu morava no interior e morava numa área meia de campo. Então, mas o som vinha da Rádio Globo, da Rádio Tupi. Então, por isso que eu tenho essa relação muito legal aí de conhecer muito futebol carioca por causa do que a gente escutava pelo rádio, né? Então, por isso que todos esses times aí do Rio de Janeiro aí. Então, na verdade, o nosso time, né, o Bisquete, ele tem uma base de jogadores mais forte, mas é uma galera que não chegou a ser profissional. Mas muitos deles, a maioria, né, dos jogadores chegaram a ter uma formação de base. Assim, chegaram a começar a vida, né, tipo, adolescente ainda, começaram a passar por algumas equipes, peneiras e até treinamentos em algumas equipes, na verdade, quando eram mais novos. Muitos deles continuaram no futebol, mas só na parte de pelada. Então, assim,
disputando o campeonato amador, disputando o campeonato com héteros e tudo mais, mas não dentro da parte profissional nem na parte federada, né? Eu acho que, assim, da nossa galera, né, do nosso time, a maioria deles teve uma vivência de base, enquanto era moleque, enquanto era adolescente, até os, sei lá, bota aí até os 18 anos. É uma galera que passou por times na base, mas saiu por N motivos, né? De repente, motivo de trabalho, ou então porque realmente não conseguiu avançar, de repente, em relação a isso. Mas de time mesmo, de time grande, de jogar em algum time mais de grande expressão, eu acredito que não. Mas na base, bastante gente, e muita gente disputa ainda hoje campeonato amador, né? Tipo, a gente disputa, por exemplo, tem uns, bota aí uns 4, 5 jogadores do nosso time que disputam campeonato amador de futsal aqui no Rio. E depois que, né, que começou a ficar mais sério, digamos assim, essa parte do futebol LGBT, as próprias equipes inteiras do Rio, elas começaram a disputar os campeonatos mais tradicionais de futsal aqui no Rio de Janeiro. Então, o Bisquetes, o Alligators e o Cariocas, os 3 times disputam a Liga Municipal e a Liga Estadual de futsal do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, mas isso é mais recente, né? A galera agora, com o time pronto, a gente chega a disputar esses campeonatos LGBTs aqui no Rio. Me diga uma coisa, Link. Existe aí no Rio de Janeiro preconceito com o jogador LGBT? Infelizmente, aqui no restante do Brasil, a gente sabe que é muito difícil, né? Eu até não vou citar nomes aqui de profissionais para a gente não dar problema, você sabe como é que é. Mas teve o caso de um aqui que jogou na dupla eu vou dizer mesmo, aqui no Grêmio, né? Que acabou mandaram embora ele. E teve Então, o caso. Oi? pode falar. E teve o caso no São Paulo, por mais que ele um pouco se assumiu, depois não se assumiu, né? Que até ele ficou com a carreira dele meio complicada, assim, né? Que o pessoal cobra. E teve o outro também aí do em São Paulo também, no Corinthians também, que até nem sei onde é que anda aquele jogador, até nem sei que time está jogando. E tem aí no Rio de Janeiro esse preconceito ainda? Porque a gente sabe que o futebol. Eu acho que na verdade, eu acho que é o Brasil inteiro, né? Não só nesses grandes polos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu acho que no Brasil inteiro. A gente até chegou a fazer um documentário uma vez. Não o documentário que a gente fez, o primeiro não, o segundo que falava sobre o número 24 na camisa, né? Que foi uma polêmica muito grande ano passado. Esse lance do número 24, até que os jogadores começaram a usar o número 24, Gabigol até usou o número 24 nos jogos, né? Para poder desmistificar esse lance do número 24, que nenhum jogador usava o número 24, mas eu acho que isso é nacional, né? Eu acho que é questão não só do preconceito dos próprios jogadores ou da torcida e tudo mais, mas mais da parte financeira, né? Como você falou, os patrocinadores não querem, muitas das vezes, colocar o nome deles num atleta que é assumidamente gay. Não sei por qual motivo, não sei se eles acham que eles vão perder algum tipo de prestígio, mas a minha visão, na verdade, que eu acho que é o que todos eles não se assumem em relação a isso, obviamente que vão perder o patrocínio, mas é porque nenhum desses jogadores que são... que a gente já sabia, né, que eram gays, mas também não levantavam essa bandeira, não são jogadores de alta performance num nível de um Neymar, no nível de um Ronaldinho, alguma coisa do tipo. Eu acho que a partir do momento em que você tiver um jogador que é totalmente fora de série, totalmente necessário, aquele cara que é indispensável para uma seleção brasileira, digamos assim, né? Não é nem indispensável para o clube dele, porque para o clube dele tem muitos ainda que são indispensáveis para o clube e que jogam muita bola. Mas vamos botar a nível aí de seleção brasileira. A hora que aparecer um jogador a nível de seleção brasileira e que ele seja indispensável para a seleção, ou seja, a gente precisa absurdamente dele para poder disputar os campeonatos a nível mundial, e ele se assumir gay, eu acho que aí o patrocínio, né, a parte financeira da coisa não vai conseguir lutar contra isso. Porque ele sabe que mesmo se ele não quiser patrocinar, vamos supor, eu não quero te patrocinar porque você se assumiu gay, eu não quero
vincular a minha imagem a um jogador LGBT. Ele sabe que vai aparecer um outro que vai patrocinar e aquele cara, por ele ser muito bom, ele vai dar um resultado financeiro muito grande e esse cara que perdeu esse patrocínio, ele vai pagar de bobo, na verdade, né? Pô, eu podia estar lá e, na verdade, eu não estou lá porque um preconceito idiota meu, na verdade, outra pessoa foi lá e fez. Então, a hora que aparecer um jogador que seja completamente fora da curva e se assumir LGBT, eu acho que isso vai mudar. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar com esses casos aí de jogadores que fogem o máximo que podem desses assuntos e não se assumem né? E ficam nessa... Todo mundo sabe, né? Como você falou, esse jogador de São Paulo, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo percebeu, mas o cara não se assumia exatamente por conta de grana, né? Por conta de patrocínio. Patrocínio, né? Me diga uma coisa, Link, como é que está o bisquete? Vocês estão treinando no Rio de Janeiro? Não sei se está aberto os treinamentos para o futebol society aí, como é que está? Como é que está o bisquete com essa pandemia, coronavírus aí no Rio de Janeiro? Então, na verdade, não. Na verdade, a gente não está treinando, a gente não voltou ainda às atividades, né? Porque o Rio de Janeiro é um dos estados, né, mais preocupantes em relação ao coronavírus. Acho que Rio de Janeiro e São Paulo são os dois mais. Tem outros também que estão bem explodindo, né, em relação ao número de casos, mas o Rio de Janeiro e São Paulo são bem fortes em relação a isso. A gente não voltou porque não tinha liberação ainda e porque a gente também não estava achando viável, né? A gente está preservando ainda essa ideia. A gente está planejando a volta, na verdade. A gente está planejando a volta, já começamos a desenhar essa volta aqui no Rio de Janeiro. O clube, o campo que a gente treina, eles estão com previsão de volta para dia 10, mais ou menos, a partir da segunda semana de agosto. Eles estão com essa previsão de volta para a segunda semana de agosto, mas a gente também desenhou esse modelo. Tipo assim, vamos ver como vai ser essa volta, se a gente vai ter toda a segurança para poder voltar. Acho que toda a segurança ninguém vai ter, né, em momento algum enquanto não sair a vacina. Mas a gente não está treinando no momento, ninguém está treinando do nosso time. Os campeonatos que a gente joga mais tradicionais, né, o municipal de futsal e tudo mais, estão parados ainda, mas eles vão começar a voltar a partir de agosto. Está planejado voltar a partir de agosto. Só que a gente não vai entrar agora em nenhum campeonato, pelo menos a princípio. A gente não tem esse planejamento. A gente pensa em voltar, caso veja que tem uma segurança mínima, né, para poder voltar. A gente vai, de repente, voltar a treinar devagarzinho a partir de agosto. Mas também não tem nada certo ainda, porque se daqui a uma semana, por exemplo, com essa abertura que está tendo, o governo decretar que não vai rolar e não pode jogar, a gente vai acatar, né, e a gente está junto com o governo. Então, se o governo falar não pode, ninguém vai jogar, e pronto, e a gente espera. Né? Não tem problema com isso, não. Mas ninguém está treinando, não. A gente está treinando em casa, né? Cada um, da sua maneira, está, de repente, fazendo exercício em casa, faz uma atividade em casa, de repente corre dentro de casa, entendeu? Uhum. Me diga uma coisa, Link, quantos campeonatos que tu lembra que o Bisquete levantou? Qual foram os títulos mais importantes? Então, eu tava em todos, né? Eu sou um dos jogadores mais antigos, né, do time. Então, assim, a gente jogou o primeiro campeonato que a gente disputou, foi a Taça da Diversidade em São Paulo, que foi um campeonato de futebol de salão. E a gente, na verdade, a gente nem estava pensando em campeonato. A gente foi mais, como eu disse, no início tudo era uma grande brincadeira. Então a gente foi para jogar um campeonato que a gente não sabia nem como é que era, foi com duas equipes misturadas, foi uma festa, na verdade. E a gente foi jogar esse primeiro campeonato de salão, que não era futsal ainda, e a gente perdeu, na verdade, para o Bulls nos jogos. O Bulls, inclusive, foi campeão desse campeonato. Depois que a gente começou a migrar, na verdade, para os campeonatos de futsal. E no primeiro campeonato da Liguei do Rio, a gente ficou em vice, né? A gente perdeu para o Barbixas na final, na Liguei do Rio. Na Liguei de Porto Alegre, a gente perdeu para o Bulls na final, foi a Liguei que você estava, né? A gente ficou em segundo também, a gente perdeu para o Bulls na final no shootout. No campeonato seguinte, a gente jogou em São Paulo, mas a gente não chegou na fase final. Foi a Liguei de São Paulo. Depois a gente jogou a Liguei de São Paulo, a gente jogou a Liguei de Brasília. Na verdade, a gente jogou o Gay Games, ficamos em segundo no Gay Games na França, depois a gente ganhou a Copa Sudeste,
que era um campeonato só com times de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. A gente foi campeão, ganhamos do Barbixi na final. Depois a gente ganhou a Liguei de Brasília, ganhamos do Bulls na final. E agora, recentemente, no final do ano, a gente ganhou a Liguei de BH. E a gente ganhou do... Na final, a gente jogou contra o Bárbaros. Jogamos contra o Bárbaros e ganhamos do Bárbaros nos pênaltis na final. O jogo foi 2-2, a final a gente ganhou. Eu até me surpreendi, né, Link, porque eu tinha acompanhado. Eu não vi o jogo final, até porque foi o seguinte, houve um atraso nos jogos. O jogo foi de tarde, eu estava no Beira-Rio, estava o Inter e Bahia. Nós estava voltando para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não assisti, eu só acompanhei depois A final, né? da final. Me diga uma coisa, Link, ainda é a mesma musa, que até eu conversei com ela, tirei uma foto com ela dos bisquetes, esqueci o nome dela agora, que teve aqui em Porto Alegre, ainda é a musa de vocês ainda? A Bárbara. É. É ela mesma, a Bárbara. Um Ela beijo para a continua? Bárbara. Eu não sei se ela está eu não sei se ela está assistindo a gente, mas ela ainda é a musa do time ainda. Uma pessoa sensacional, uma artista espetacular, de um carisma, de uma educação, de uma inteligência assim, fora de série, né? Ela é Ela é uma pessoa professora. sensacional. Ela acompanha o time em praticamente todas as competições que a gente joga, sempre que possível, né? Sempre que ela não tem, de repente, algum trabalho ou alguma coisa do tipo. Ela acompanha o nosso time nas viagens, nos encontros. Ela tem opinião muito forte em relação a até posicionamentos perante a equipe. Ela faz parte da diretoria da equipe, né? É ela que eu digo, não só a Bárbara como digamos assim, atriz, né? Mas o Wesley como pessoa, né? Ele também faz parte da diretoria do Bisquets, ele tem uma opinião bem expressiva perante a equipe, perante a causa, né? Então ele faz várias lives com a gente também, e está sempre junto com a gente, e é uma pessoa espetacular, né? Que legal. Eu até anotei o nome dela, ver se eu sigo ela no Instagram, de repente até eu vou ver se agendo um bate-papo com ela aqui. Eu não, Ah, e eu não seria muito sabia legal. de ela. Você vai gostar bastante, porque, assim, além de ser uma pessoa incrível, ela é absurdamente inteligente. Eu tinha conversado pouco com ela aqui em Porto Alegre, né? Eu tirei uma foto com ela. E me diga uma coisa, Link, vocês fizeram um documentário que eu tinha entrevistei o Renan na terça-feira, o Renan do Magia. Eles me falaram que vocês fizeram um documentário, foi sobre a participação de vocês na França, né? Não. Na verdade, a gente tem dois documentários. Na verdade, tem um documentário que nós fizemos, que foi gravado na Taça Hornet, que a gente jogou em São Paulo. Acho que eu nem tinha comentado nesse campeonato. Esse documentário foi gravado na Taça Hornet, a segunda Taça Hornet. A primeira a gente ganhou em São Paulo, foi o primeiro campeonato, né, LGBT mais expressivo que teve. E na segunda Taça Hornet teve a gravação desse documentário, em São Paulo. E esse documentário foi para mostrar a história do time, e ele tem um foco muito grande no André Machado, que é o presidente, contando a história do Bisquete, né, explicando como é que funcionou a história do Bisquete. Tem uma outra parte que fala também um pouco sobre a Liguei, sobre a criação da Liguei, né, quando começou a pipocar os times LGBTs pelo Brasil. E uma segunda parte do documentário fala muito sobre a história do Douglas Braga, que é o nosso jogador que joga com a gente. E ele é ex-atleta profissional. Ele não é atleta profissional hoje em dia, mas ele foi jogador profissional do time do Botafogo. Ele jogou não sei se no Bangu ou no América, algum desses dois times também, não sei qual desses times. E depois ele começou a jogar profissionalmente pelo Botafogo. E ele parou de jogar bola porque ele não se encontrava, né? Ele não se via, ele já se via como uma pessoa, como um homem gay, e não conseguia se enxergar no meio daquele universo, né? Era um universo que, há um tempo atrás, naquela época, ainda era muito machista, hoje ainda é, né? Machista, homofóbico, né? Com todos esses adjetivos aí, e ele tinha que fingir uma pessoa que ele não era, né? Ele tinha que fingir ser uma pessoa que ele não era. Então ele se incomodou muito com isso e acabou largando o futebol profissional. Então ele largou o futebol profissional, ficou mais de 10 anos afastado do futebol profissional
e voltou a jogar futebol com a gente depois, né, de muitos anos, ele voltou a jogar no basquete. Então, o documentário que a gente fez, esse primeiro documentário, inclusive, que ele ganhou vários prêmios, né? O Vogel, na verdade, foi o cara que produziu. Eles ganharam uma... Não sei se é uma licitação, me perdoa se eu estiver errando. Eles ganharam alguma coisa relacionada à produção desse documentário, que fizeram junto com o caso da Marielle Franco, na verdade. Foram 2 documentários que ganharam para poder ser produzido, o do Bisquets e o da Marielle Franco. Então, ele está ganhando vários prêmios internacionais em relação a esse documentário. Assim, cada semana que passa, cada mês que passa, a gente fica sabendo que o documentário está concorrendo em alguma categoria, em algum lugar do Brasil, em algum lugar do mundo, e está ganhando prêmio atrás de prêmio, que foi esse documentário que a gente acabou de falar agora. O segundo documentário fala sobre a mistificação da camisa 24, que a gente gravou para o Canal 12, né, que também tem uma repercussão muito boa, né, no Brasil e também fora do Brasil. Sim. Me diga uma coisa, né, que vocês têm esse documentário, está onde? Vocês têm DVD ou vocês têm no YouTube? Onde é que a gente consegue ter Então, acesso? o documentário, eu posso até te passar pelo WhatsApp depois. O documentário, esse primeiro documentário da gente, né, que na verdade é um curta, né? Ele tem na plataforma do Canal Futura, que foi o primeiro canal de divulgação grande dele foi no Canal Futura, né? Então, se você digitar lá no Canal Futura em relação a documentários e curtas, você vai encontrar lá. Se chama Soccer Boys, o nome do documentário, né? E você encontra ele lá. Mas tem outras mídias que já passaram também. Por exemplo, ele passou recentemente na Sport TV. O Sport TV, nessa época de pandemia, eles estavam passando vários documentários de equipes amadoras. Equipe amadora de vôlei, teve uma equipe de amadora de vôlei do Rio de Janeiro, né, que inclusive eu conheço vários atletas lá, que eles fizeram um campeonato amador no Rio, com a participação da Jaqueline, né, da Jaque Silva, que foi campeã olímpica. Eles pegaram ela para participar do documentário, ela era técnica desse time num dos campeonatos que eles participaram. Então ela passou uma semana treinando essa equipe amadora, e o documentário fala sobre isso, fala sobre essa equipe, fala sobre a Jaqueline treinando essa semana, essa equipe e tudo mais. E nessa época de pandemia, eles passaram, a Sport TV passou vários documentários em relação a equipes amadoras, e um dos documentários que eles passaram foi o Soccer Boys. Eu não sei se você consegue encontrar, né, em alguma coisa da Globo, né, porque a Sport TV, se eles têm alguma coisa salvo lá, mas no Canal Futuro eu tenho certeza que tem. Canal Futuro. Depois tu me manda o link do canal, que eu quero ver se dá uma olhadinha depois. Me diga uma coisa, Link, qual é o teu time aí no Rio de Janeiro? Fora Meu time é Flamengo, cara, mas assim, todo mundo que me conhece sabe, a maioria das pessoas é bem fanática por futebol. Eu era muito fanático quando era futebol, quando era novinho, mas eu não sei se você lembra, se você vai lembrar desse fato. Quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, uma final de Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu de 3-2 com gol de barriga do Renato Gaúcho. Você lembra disso? Lembra, inclusive reprisando a Bandeirantes um domingo desse, então, eu revi esse jogo. Eu era um adolescente, uma criança fanática por futebol nessa época. E quando o Flamengo perdeu esse jogo para o Fluminense, eu quebrei radinho na parede, eu chorava, eu esperneava. Depois desse dia, eu comecei a perceber, né, que assim, não valia a pena sofrer tanto em relação ao futebol. E depois, quando eu fui ficando não mais velho, mas assim, quando eu fui botando, sei lá, 14, 15 anos mais ou menos, eu comecei a perceber assim, que não vale a pena, de repente, você se estressar e você brigar e você, sabe, aquela energia tipo, que eu depositava no futebol, que aquilo me deixava muito mal, né? Se o Flamengo perdesse, eu ficava triste, eu chorava. Eu falei, cara, eu sou um torcedor, é meu time, mas eu não tem necessidade disso. Eu vou torcer, eu vou gostar de futebol, mas eu tenho que gostar de outras equipes que também apresentam bom futebol. Eu não tenho que brigar com meus colegas que falam mal do Flamengo e nada disso. Eu já comecei a ter uma cabeça um pouco diferente. Então eu não sou aquele cara fanático, né, de torcer, de brigar e de xingar, nada disso, não. Eu sou flamenguista, mas eu sou bem contido, né? Então eu assisto o jogo quando o time do Flamengo está apresentando um futebol bom, eu gosto de assistir, mas se estiver apresentando um futebol ruim, eu nem perco meu tempo. Assim, tipo, se estiver jogando mal, eu falo, não vou assistir não, porque não vou ficar assistindo essa palhaçada, não.
Mas tu sabe, Link, eu tive aí no Rio de Janeiro em 95. Infelizmente eu não. É um meu sonho. Eu tenho dois estádios que eu ainda quero conhecer. Um eu já fui no Monumental de Nunes do River Plate. O meu sonho é o Boca Júnior, que eu quero ir na Bombonera lá. E o meu último sonho é o Maracanã, que eu não conheço o Maracanã. Eu tive aí no Rio em 95, mas eu tive aí em Nova Iguaçu. Então nem Copacabana eu conheci, nem o Cristo Redentor. Quero ver se Deus quiser, um dia eu ainda quero voltar para o Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio de Janeiro. Quero ver se volto aí. Ah, vem sim, vem sim. Aproveita, se você vier, vai, aparece no treino do time. É verdade. Onde é que vocês treinam mesmo? Tempo, boa, tô colocando. Vocês treinam onde no Rio, o Link? Então, a gente treinava, a gente passou grande parte, né, do, dessa vivência aí do basquete treinando no aterro do Flamengo, né? Só que as quadras do aterro elas estão numa qualidade muito ruim, né? Os campos, além deles serem muito maiores do que um campo de futsal normal, é, as quadras também estão com uma qualidade muito péssima em relação ao cuidado, né? Porque, na verdade, é o governo que tem que, na verdade, não sei se é o governo ou a prefeitura, que eles têm que cuidar daquilo lá e está bem, bem deteriorado, digamos assim. Mas a gente passou grande parte do tempo treinando no aterro, e para essa última competição, que foi a Liga de BH, a gente trocou de campo e começou a treinar no Leblon, num clube, o Clube Federal, lá no alto do Leblon. Só que a gente não sabe como é que vai funcionar depois da pandemia, né? Porque depois da pandemia, quando voltarem os treinos agora, a gente também não sabe se a gente vai. A gente acha que vai alternar um pouco entre o aterro e esse clube em relação à questão financeira, né? Porque a gente também não sabe como é que vai funcionar essa parte financeira, se a gente vai conseguir manter financeiramente o aluguel das quadras, já que a gente também está com esse problema aí, né? Em relação a aluguel do campo, né? Quem é que patrocina os bisquetes? Vocês têm patrocínio? Como é que O funciona? patrocinador do Bisquetes é a Chili Peppers, em São Paulo, né? Oh, É, 269 Chili Peppers em São Paulo é que patrocina o Bisquetes. Inclusive, foram eles que deram todo o suporte, né, para que a gente viajasse para a França. Né? Então, assim, eles entraram com uma parte bem, bem expressiva para que a gente pudesse viajar para a França. Eles acompanharam, inclusive, mandaram pessoas lá para poder acompanhar a gente na França também. E a gente está firme e forte com a Chili Peppers, mesmo nesse momento de pandemia aí, a gente está nessa. A gente ainda tem eles como patrocinador. Já há bastante tempo eles são patrocinadores do time já. me diga uma coisa ali, que tu estava falando da questão das quadras no Rio de Janeiro. Eu não sei se aí tem quadras como tem aqui em Porto Alegre, fechadas, grama sintética, que vocês se adaptaram bem aqui a grama sintética, que eu estava observando o jogo de vocês, né? Vocês se adaptaram bem aqui ao piso aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Na verdade, a gente. O que acontece? Por mais que as quadras aqui, às vezes que a gente treinou e tudo mais, não eram quadras tão com tanta qualidade assim, a gente faz muitos jogos, disputa outros campeonatos, né? Então, como eu falei, a gente disputa o campeonato municipal, a gente disputa municipal de futsal, e a gente joga em outros tipos de campo, em que a qualidade do campo também é melhor. E a gente, como disputou vários tipos, né, todas as vezes que a gente vai jogar algum campeonato, a gente faz vários amistosos contra times bem fortes, na verdade, times héteros bem fortes, e em vários lugares diferentes. Então a gente tem essa vivência de estar acostumado a jogar com várias quadras diferentes. Né? Então, às vezes, a gente vai jogar um amistoso que é num campo que é um pouco pior, mas às vezes a gente vai jogar num campo melhor, às vezes a gente joga num campo maior, às vezes a gente joga num campo menor. Então a gente já passou por vários tipos de quadras diferentes, né? Então todas as preparações nossas são em várias quadras diferentes. Até para que quando a gente pega uma quadra que a gente não sabe como vai ser no estado que vai ser, e a gente não sabe como é que vai estar a quadra, a gente não tenha tanto susto e tanto problema assim, né? Quem é a técnica de vocês, técnica ou técnico de vocês, o Link? Então, na verdade, a gente já teve alguns técnicos, né? A gente teve nosso primeiro técnico foi uma ex-jogadora da seleção brasileira, que foi a Renata. Depois dela, a gente teve o Cazuza, que também é um ex-jogador de profissional de futsal, né? Jogou no Vasco muito tempo, jogava a beça, assim, tipo, foi treinador da nossa equipe. A gente tem também a Cris, que inclusive acho que ela estava na live,
ela tem um projeto bem bacana. A Cris treinou nosso time, inclusive até as vésperas da Liguei de Porto Alegre. A Cris, ela treina o time do Estrela, né? E ela também já treinou a seleção brasileira de surdos, e ela é uma pessoa mega engajada com essa causa relacionada, né? Às diferenças, à diversidade. Então, ontem eu estava escutando uma live dela com o Vitor, e ela estava falando sobre treinar pessoas que têm os paralímpicos, sabe? Então, assim, ela tem várias ideias muito interessantes, inclusive ela está ainda com o projeto do Estrela, né, que é o feminino, e ela foi uma das técnicas da gente. Depois da crise, a gente teve o Alan, que também é um cara que foi muito importante, né, para o Bisquets. Ele treinou o nosso time durante 2 anos e ganhou a Copa Sudeste com a gente, ganhou a Liguei de Brasília e a Liguei de BH. Era ele que estava no comando da equipe. E ele também é um cara que também tem uma vivência muito grande no futsal, né? Foi criado, ele tem mais de 10 anos jogando e treinando times de futsal. E agora, no atual momento, a gente está numa negociação, né, praticamente fechado com um técnico que é o técnico de futsal do Madureira, né? Então a gente está praticamente fechado com ele também a partir da volta, né? Quando voltarem os treinos da pandemia, a gente está fechado com ele, que é o Rodrigo Jesus, na verdade. O Madureira deu time profissional ou tá só no futebol 7 Madureira? Sabe o que eu não sei? Eu sei que o futsal eu sei que eles têm, porque o Rodrigo, que é o técnico, ele treina o futsal do Madureira, mas eu não sei, porque eu não lembro dele jogando no Campeonato Carioca, né? Não sei se ele tinha o Bom Sucesso também. Eu tive lá, ali na Avenida Brasil, tive ali em Bom Sucesso, ali. Até me impressionei quando eu estive lá, só via a camiseta do Flamengo lá. Eu disse, nossa, era tudo que era loja, era só Flamengo lá. Me diga uma coisa, Link. O André Machado, ele foi o fundador da Liguei? Então, na verdade, o André Machado foi um dos fundadores da Liguei, porque, na verdade, ele junto com o Unicórnios de São Paulo e com o... não posso fugir o nome. Peraí. O Futeboys, né? Os presidentes do Bisquete, que era o André Machado, o do Unicórnios e o do Futeboys de São Paulo, eles resolveram, né, se juntar para poder... Porque o Unicórnios foi um time que foi como se fosse uma referência para a criação do Bisquete. O Unicórnio já existia antes do Bisquete e o André Machado teve eles como referência para poder criar o Bisquete. Então, o André Machado procurou eles, até porque o André Machado também é de São Paulo, e juntou com essa galera do futebol dos Unicórnios para poder criar o primeiro campeonato LGBT, que foi a Taça Hornet, né? Então, esse primeiro campeonato que foi em São Paulo foi a Taça Hornet. Como o sucesso da Taça Hornet foi muito grande, a gente começou, não só a gente, mas também os outros times gays, o Unicórnios, o Futebol e tudo mais, e também tinha o Capivara na época, que é do Sul, né? Que é de Curitiba, começaram a incentivar a criação de outros times LGBTs pelo Brasil. Conforme foram aparecendo esses campeonatos LGBTs, eu não sei se te informar se foi o André Machado ou se foi uma comissão desses grupos, né, desses primeiros grupos aí, que tiveram a ideia de fazer o primeiro campeonato LGBT, que foi a Liguei do Rio de Janeiro. Então, assim, eles falaram, vamos fazer um campeonato brasileiro com todos os times e tudo mais. Quem puder, na verdade, não todos os times podem vir, porque tem muitos que têm problemas financeiros, né? Se você pega, por exemplo, os times do Nordeste, como é muito longe para vir para cá, muitas das vezes eles não conseguem mandar todos os atletas dele por conta de patrocínio, eles não conseguem mandar todos os atletas. Mas eles tiveram a ideia de fazer o primeiro campeonato brasileiro gay, que foi a Liguei, que foi no Rio de Janeiro, né? Então, eles foram os fundadores, digamos assim, da Liguei. Só que cresceu muito, né? Então, hoje em dia, você tem aí na Liguei só, você tem quase 30 times competindo. No Brasil, você tem mais de 60 times LGBTs. Então, assim, foi crescendo de uma maneira que hoje em dia tem uma organização que já independe de André Machado, independe de Bisquets, independe de Unicórnios, independe de um time específico. A organização da Liguei hoje em dia ela é composta por vários organizadores, né? Ela tem um presidente, que é o Josué do Barbixas, né? Que é o presidente da Liguei,
mas ela independe de uma equipe específica. Na verdade, são várias equipes que têm uma voz falante em relação a todas as atividades que vão acontecer, onde vai ser, como vai ser, em relação à regra, em relação à arbitragem, em relação ao local, em relação a modelo e tudo mais. Então, todos os times têm uma opinião, né? Tem os seus diretores que têm uma opinião relacionada ao que vai acontecer na Liga, né? Mas tem um representante que é o presidente, que no caso é o Josué do Barbixas. Um beijo para o Josué. Quase dá uma Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque são 20 clubes, vocês estão com 32 aí, não? Ano passado, acho que, se eu não me engano, foram 28, né? Não sei se tinham 24 masculino e 4 feminino, mas, se eu não me engano, tinham 28. Né? Foi aumentando. Na Liguei do Rio, a primeira Liguei tinham 8, depois subiu para 12, depois subiu para 16, depois de 16 subiu para 24, e agora já tem feminino. Então, assim, tá numa crescente. Então tá bom, o Link. Foi um prazer ter conversado contigo aí. Primeira vez Muito obrigado. que eu entrevisto o Bisquete, eu já estava já há muito tempo querendo bater esse papo com vocês aí. E a gente fica aqui à disposição aí. Vocês querem mandar alguma coisa, né, de campeonato, divulgar os campeonatos do Rio de Janeiro, né? Que hoje a internet, sabe, eu moro aqui em Porto Alegre, meu jornal está sediado aqui, mas o Brasil e o mundo acessa, né? Então, independente de fronteiras, a divulgação sempre é válida, né, Link? Um Sempre que abraço. tiver, então, eu vou me comprometer que sempre que tiver um campeonato, sempre que acontecer alguma coisa mais expressiva, eu vou mandar para você poder divulgar por aí. Isso, E manda ali. fica à vontade também de, quando você vier ao Rio, você participar de um treino nosso, ou se você quiser visitar algum outro estado também, quiser visitar o treino de algum time, se você quiser entrar em contato com eles, ou até em contato com a gente mesmo, que a gente também indica o contato dessas pessoas que tem nos outros estados, para que você possa visitar, conhecer a história dos outros times também e participar um pouco mais relacionado a isso. A gente agradece bastante, né? Porque quanto mais gente divulgando e mostrando, né, que futebol é para todo mundo, seria mais interessante para a gente, né, para o crescimento do esporte de uma maneira geral. Valeu, Link. Um abraço para ti, um abraço aí Um para abraço, do obrigado Bisquete. aí pela oportunidade, tá bom? Tá ok. Um abraço para ti. Bom final de semana aí, meu amigo. Bom final de semana para você também. Tá Eu não sei como é ok. que eu saio daqui. Como é que sai daqui? É, Eu não sei. é isso que eu fecho aquele. Um Ah, tá abraço. bom. Valeu. Valeu. O Link do Bisquetes, pessoal. Tava aí com a gente aí na live do Paulo Furtado. Baroni e Companhia, o melhor X de Porto Alegre, na José de Alencar 869, bairro Menino Deus. Um baita bate-papo aí com o nosso amigo Link dos Bisquetes, né, o melhor time de futebol society do Brasil, ganhou várias competições. O Link estava colocando aí os jogos aí, que o Bisquete é um time muito forte, o Bisquete, né? Eu tive a oportunidade de vê-los aqui na Liguei de Porto Alegre. Então, Baroni e Companhia, na José de Alencar 869, bairro Menino Deus. Peça o melhor X de Porto Alegre no 3224-2411. Top Sala do nosso amigo Pablo, na Praça Conde de Porto Alegre 41. Telefone é o 51-3212-1662 ou WhatsApp 5198-470-1186. Serviço de cabeleireiro, alisamento, manicure, peticure, depilação e sobrancelhas. Sintonia musical, Rua Vigário José Inácio, 250, sala 125. Oráculo dos Arcanos, jogos de carta, terças e quintas, das 9 às 17 horas, com que é ter Sefirá. Telefone é o 51 98 200 1844 ou 51 30 12 73 44. O Bazar da Lúcia, relógio de concerto, todos os modelos, carrilhão, parede, relógio, concerto de joias e designer. Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha, 49, loja 17, galeria 1590.
Sintonia musical, artigos esotéricos, flora, santos, orixás, CDs, New Age e tarôs e incensos, agulhas para toca-disco. Cartas e búzios, com hora marcada. O telefone é o 3012-7344 ou 3212-5344. O WhatsApp 51 98 200 1844. Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, Galeria 15 de novembro. Então, pessoal, essa foi a nossa live do Instagram. Fechamos aí as nossas entrevistas da semana. Vamos tentar agendar outras entrevistas aqui, né? E agora o nosso pacote está com 80%, eu vou ter que ver se esses dos meus pacotes aí. Tentar dar uma renovada aí com a TIM. Aí a gente volta aí com as entrevistas. E amanhã eu estarei no Facebook, pessoal, com nossos amigos aí comentando o próximo Grenal, que será dia 22, o retorno do Gauchão. Que a Nacional já contratou aí um substituto para o Gustavo, ia dizer Gabigol, o Gustavo, né? Então vamos ver o que vai acontecer, pessoal, no futebol do Rio Grande do Sul. Se não estaremos presentes, né? Vai estar só a dona RBS TV. Nós estaremos fora, mas vamos estar na televisão e depois a gente vai fazer uma live, né? Provavelmente lá no Facebook, para avaliar o clássico Grenal do retorno do Gauchão. Beijo para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. E amanhã eu estarei no Facebook, voltando depois de toda essa semana de belas entrevistas aqui no Instagram. Beijo para vocês.